Voltando à nossa vaca fria, como eu falei no iniciozinho, eu agora vou passar para vocês juizado 9.099. Essa é uma aula bônus para vocês. Vocês ainda vão ter mais aula de juizado, principalmente juizado criminal. Eu vou falar aqui do juizado civil. Então, disposições gerais. Vocês vão ver que eu tenho alguns artigos aqui enumerados, vou ler e vou trabalhar com os que a gente vai ver aqui de exercício. Então, artigo 1º. Os juizados especiais cíveis e criminais da Justiça Ordinária serão criados pela União, Distrito Federal, território, pelos estados para, sublinha, para que serve o juizado? Para quê? Sublinha lá, conciliação, sublinha, processo, sublinha, julgamento e sublinha, execução das causas da sua competência. Artigo 2º. O processo se orientará pelos critérios oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a, sublinha, conciliação ou a, sublinha, transação. Ah, que beleza, já pulou. Tá com pressa esse aqui. Tá com pressa, ficou apressado. Tá piscando aqui, já quer ir embora já. Sexta-feira, opa, sexta-feira, tá na hora de ir embora. Então, ele está me dizendo o quê? Qual é o limite e qual é a organização do tribunal. Então, artigo 2º, dentre os princípios abaixo, assinale que não está elencado. Ele já deu a cola, né? Então, o que não é um princípio do JEC? Impulso oficial. Sabem o que é um impulso oficial? É o juiz tomar a decisão. Outra do artigo 2º, vamos lá. Qual a resposta que a gente marcou na segunda? Letra A. Não vai funcionar não, miserável? Ficou revoltado. Letra A. O juizado especial civil tem competência para, sublinha, conciliação, sublinha, processo e, sublinha, julgamento. Das causas cíveis de, sublinha, menor complexidade. Assim consideradas, quais são as causas de menor complexidade? O que são essas causas? 1. Cujo valor, sublinha, não exceda 40 salários mínimos. 2. As enumeradas no artigo 275, inciso 2 do CPC. Caraca, o que é isso? É o procedimento sumaríssimo. O 275 do CPC fala em procedimento sumaríssimo. 3. Ação de, sublinha, asterisco, bota setinha apontando, porque isso é casca de banana em prova. Ação de, sublinha, despejo. Mas tem uma questão aí, é despejo para quê? Uso próprio. Então eu, Alexandre, advogado, vou mover uma ação de despejo contra o cara que está alugando o meu apartamento. Agora, eu como advogado não posso mover uma ação pro Leonardo de despejo. Não posso mover uma ação de despejo para as duas, falaram as duas, vai. Para Alice, não posso. Agora, a Alice, advogada, ela pode mover a ação contra o inquilino dela. Cuidado, porque isso é casca de banana em prova. Isso é importante. 4. As, sublinha, ações possessórias, posse de imóvel, sobre bens imóveis de valor, sublinha, não excedente ao fixado no inciso 1. Qual é o inciso 1? 40 salários mínimos. Alguém consegue imaginar um imóvel de 40 mil reais? 50 mil reais? Não sei, realmente não sei se existe. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo,
Parágrafo 1º. Compete ao juizado especial promover a, sublinha, execução. Execução do quê? 1. Dos seus julgados, dos títulos executivos extrajudiciais no valor de até, sublinha, 40 vezes o salário mínimo. Parágrafo 2º. Ficam, sublinha, excluídas da competência do JEC as causas de natureza, sublinha lá, alimentar, não pode pedir pensão alimentícia. Falimentar, minha empresa faliu, sublinha. Fiscal, sublinha, estou devendo imposto. E de, sublinha, interesse da Fazenda Pública. Opa, peraí, interesse da Fazenda Pública joga em que juizado? O que a gente acabou de ler. Em fazendário. E também as relativas a, sublinha, acidentes de trabalho. A, sublinha, resíduos. E ao, sublinha, Estado e, sublinha, capacidade. Eu não posso fazer uma interdição de ninguém em juizado, ainda que de cunho patrimonial, não pode. Parágrafo 3º, asterisco nele, setinha apontando. A opção pelo procedimento previsto nesta lei importará em, sublinha, renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo. Agora, questão que cai em prova. Qual é o limite do juizado? 40. Se passar de 40, são 80 salários mínimos, vai bloquear nos 40. Agora, a casca de banana. Sublinha, excetuada a hipótese de conciliação. Então, qual é o teto do juizado? 40. Meu forró bogode é de 80. O que o juiz tem que fazer? Passa a régua. Mas se na audiência de conciliação a gente fizer um compromisso de 60, está valendo 60. 61, beleza. Na conciliação eu posso botar o valor que eu quiser. Artigo 4º. Esse aqui é interessante. Sublinha lá, competente para as causas previstas nesta lei, o juizado do foro. Então, aonde que eu vou distribuir a ação? Inciso 1, do domicílio do réu. Ou, sublinha, a critério do autor. Do local onde aquele exerça, sublinha, atividade profissional. Ou, sublinha, econômica. Ou, sublinha, mantém estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. Aonde também é competente, qual é o juizado que eu vou dar entrada? É de Nova Iguaçu? É de Caxias? É do Rio? É do Regional de Jacarepaguá? É de Madureira? Do, sublinha, lugar onde a obrigação deva ser, sublinha, satisfeita. Eu moro em Nova Iguaçu, mas o meu escritório de advogado é no centro do Rio. Eu comprei um móvel na loja de Mesquita e quero que entregue no centro do Rio. Qual é o fórum competente se der rabo? Se der chabu? Rio de Janeiro. É onde eu quero que entregue. 3. Sublinha, domicílio do autor. Olha o que eu botei em negrito. Ou, que ninguém presta atenção nisso quando lê o artigo de lei, ou do local do ato ou fato, nas ações para, sublinha, pinta, bota asterisco, reparação de dano de qualquer natureza
Então eu moro em Nova Iguaçu, meu escritório é no centro do Rio, estou de carro na Barra da Tijuca e o camarada que mora em Petrópolis bateu no meu carro na Barra da Tijuca. Eu quero que ele pague o conserto do carro. Que tipo de ação é essa? É uma ação de quê? Bateu no meu carro, amassou meu carro. Dano material. O que ele está me dizendo aqui? Qual é a competência do local? Do dano? Tá, sim, acabei de falar. Reparação de danos. Dano material do meu carro na Barra, qual é o fórum competente? Juizado Especial da Barra da Tijuca. Então, entenderam? Comprei a mesa de escritório, aqui sou de Nova Iguaçu, comprei a mesa do escritório na loja de Mesquita para entregar no centro do Rio. Não entregou, qual é o fórum competente? Centro do Rio. Tô com o meu carrinho na Barra da Tijuca, moro em Nova Iguaçu, o cara que mora em Petrópolis bateu no meu carro, quebrou o carro. Eu quero que ele repare o dano. Aonde que é o juizado? Barra da Tijuca. E aí vocês vão ter que ter isso na ponta da língua, para na hora que vocês estiverem lá trabalhando no cartório, chegou, opa, é incompetente. Dos fatos, fulano andando, bateu, comprou, entregou, opa, não é minha competência. Já chama o juiz, o oficial do cartório aqui, a competência está errada. Como é que você sabe? Eu tive aula com o Alexandre, ele falou, me encheu o saco, repetiu isso 10 vezes. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto do inciso 1. Quem é o inciso 1? Domicílio do réu. Evitem sempre o domicílio do réu, que se forem advogados. Por quê? O réu mora na Paraíba. Ferrou. Estou aqui no Rio, vou mover a ação lá na Paraíba. Nem pensar. Então, fazer exercíciozinho para fixar. Terceiro. E aí, marcamos qual letra? Letra tranquilo. Agora, ó, vou dar uma outra... voltou a funcionar. Desrevoltou-se. Outra dica para vocês. Em 2015, nós tivemos uma mudança no Código de Processo Civil. Tivemos a entrada em vigor de um novo Código de Processo Civil. Vocês vão ver muito aqui, ordinário, sumário, sumaríssimo. Isso a gente não usa mais. O que era o rito ordinário? Ou o que é o rito ordinário? É justiça comum. Rito sumário e sumaríssimo é juizado. Então eu antigamente fazia a minha petição. Vem propor ação de não sei o que pelo rito ordinário em face de José das Couves. Fulano vem propor ação de não sei o que pelo rito sumaríssimo em face de não sei o que. O CPC de 2015 virou, não precisa mais isso. Se é juizado é sumário e sumaríssimo, se é tribunal, se é justiça comum, é rito ordinário. Não precisa mais ficar escrevendo isso. Então, às vezes, vocês vão ver esses termos aqui, sumário e ordinário, mas já fica automático na cabeça. Tribunal de Justiça, rito ordinário. O que é rito ordinário? Rito comum. Sumário e sumaríssimo, juizado. E aí, para artigo 5º. O juiz dirigirá o processo com liberdade para, sublinha, determinar as provas a serem produzidas. Então, o juiz é que fala que provas que ele quer, se ele quiser. Porque se a inicial estiver com todos os fatos elencados, a contestação bloquear, a gente chama contestação peça de bloqueio. Se a contestação bloqueou todos os pedidos do autor, eu como juiz não preciso mais de prova nenhuma. Agora, se ele entender que precisa de provas, seu juiz está descontando, né, tô com esse arranca-rabo com a minha TV a cabo. Todo mês vem lá um serviço que eu nunca pedi. Áudio reportagem Max Hiper, sei lá, que já pedi 3 vezes. Eu não pedi isso, não contratei isso. Não quero isso, tira esse sistema de Max Hiper, eu não quero Max Hiper de reportagem, de noticiário, não quero, não contratei. Então, eu entro com a ação hoje.
pedindo para cancelar. 3 meses depois, o juiz pode me pedir uma prova. Ó, traz aos autos as contas desses últimos 3 meses para ver se continua cobrando. O juiz deu uma liminar. Traz as contas para ver se estão cobrando ainda, se cancelaram. Ele pediria provas nesse caso, nessa situação. Artigo 6º, dê uma lida em casa. Artigo 7º, dê uma lida em casa, porque é chovendo molhado. A gente vai ver aqui em cima dos exercícios. Artigo 7º, os, sublinha, conciliadores e, sublinha, juízes leigos, já lemos isso em algum lugar, não já? Mas cuidado agora, são auxiliares da justiça, recrutados os primeiros, quem são os primeiros? Preferentemente entre quem? Sublinha. Sublinha preferentemente e sublinha bacharéis em direito. E os segundos, quem são os segundos? Juízes leigos. Entre advogados, sublinha advogados, tem carteira da OAB. Olha o que o tio Alexandre botou em negrito. Leiam para mim o negrito. E no fazendário? 2 anos. Cuidado para não confundir. JEC termina com C. 5 começa com C. JEC C de 5. JEF, 2 anos. Parágrafo único. Os juízes leigos ficarão, sublinha, impedidos de exercer perante os juizados especiais enquanto desempenharem suas funções. Então, não pode propor ação em juizado especial. E aí vamos fazer o exercício que está ali na tela. E a resposta correta é? Letra E. E aí vocês perceberam a importância de conhecer direitinho a lei? Porque se confundir JEC com JEF, perdeu a questão. Artigo 8º. Sublinha. Não poderão ser partes. Ou seja, não pode ser nem autor nem réu. No processo instruído por esta lei, o, sublinha, incapaz. Mas eu preciso. Vai para a justiça comum. O preso, e vocês vão ter aula de juizado especial criminal semana que vem, o preso não pode ser do seduzível. Sublinha, pessoas jurídicas de direito público. Pessoa jurídica de direito público vai para onde? GF. Sublinha, empresas públicas da União. Sublinha, massa falida. E o, sublinha, insolvente civil. Sabe quem é o insolvente civil? Insolvente civil é aquela pessoa, qualquer um de nós pode ser um insolvente civil, é a pessoa que já não tem mais dinheiro para pagar as suas contas. E ele tem algumas especialidades na legislação. As multas e os juros dos processos contra ele podem ser congelados até ele sair da insolvência civil. Ele pode escolher a ordem de pagamento dos seus devedores. Então tem algumas regalias, vamos botar entre aspas, regalias para o insolvente civil. E insolvente civil é para pessoa física, não é para empresa. A empresa é falido. Parágrafo 1º. Somente serão admitidas a propor ação perante o JEC quem? Quem é que pode propor? Quem pode ser autor? 1. As pessoas físicas, sublinha, capazes. Excluídos os cessionários de direito de pessoa jurídica. Cessionário é quem tem uma cessão de direitos. As pessoas enquadradas como, sublinha, microempreendedores individuais, sublinha, microempresas e empresas de, sublinha, pequeno porte. 3. As pessoas jurídicas qualificadas como, sublinha, OS, Organização da Sociedade Civil. 4. Sublinha, as sociedades de crédito.
Agora, atenção, asterisco, setinha apontando, pega o Lumicolor e pinta isso tudo. As sociedades de crédito. O que é uma sociedade de crédito? É quem empresta dinheiro ao microempreendedor. Então, a sociedade de crédito ela pode entrar no JEC para propor uma ação de execução contra quem? O microempreendedor que pegou dinheiro emprestado com ela e não pagou. O microempreendedor que foi lá pagar, achou os juros muito altos, reclamou e quebrou a empresa toda, dano material. É essa hipótese que ela pode entrar. Essa sociedade de crédito. Se não for contra o microempreendedor que lhe pediu dinheiro, é justiça comum. O caminhão do Zé das Couves perdeu o freio, entrou na loja de crédito, quebrou a loja toda. Justiça comum. Parágrafo 2º. O sublinha, maior de 18 anos. E aí, vamos fazer o artigo 8º aqui na tela. Fácil, difícil, complicado? Fácil, né? Mas, de novo, porque a gente está lendo a lei e treinando. Assim, tudo quanto é questão acaba ficando fácil. Levem essa dica para vocês pro resto da vida. Morreu. Então, letra A. 9. Nas causas de valor, sublinha, até 20 salários mínimos. Até 20 salários mínimos. As partes comparecerão. O que o tio Alexandre botou em negrito? Pessoalmente, ou seja, não precisa de advogado. Sublinha, podendo ser assistidas por advogado. Nas de valor, sublinha, superior. Superior a quanto? Aí a assistência é o quê? Aí tem que ter o doutor advogado. Parágrafo 1º. Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, sublinha, se quiser, assistência jurídica prestada por órgão instituído junto ao juizado especial na forma desta lei. Então, se eu chego lá no juizado, a causa é ali pequena, mas outra parte chegou com advogado, para eu não me sentir intimidado, o juiz pode chamar um advogado. E aí é o que a gente chama de advogado dativo. Já ouviram falar nisso? Advogado dativo, é aquele que é a pior coisa para um advogado na vida dele. Você está andando no corredor do tribunal, acabou de ficar 6 horas sentado para uma audiência, não almoçou, tá doido para correr para ir embora, aí tá indo pelo corredor, aí alguém abre uma porta assim de uma vara, tem algum advogado aqui? Você tem que fazer assim, e o pior é que não dá para esconder, né? Terno, gravata, irmão, aleluia, glória, aleluia, tem que arrancar o boto, fazer uma coisa assim, irmão, aleluia, glória, porque senão te pegam. Vem cá que você é dativo, você vai virar advogado da outra parte. Você cai de paraquedas numa furada. Tu não tá sabendo de nada. É igual tomar uma paulada no trânsito e acorda no hospital. Onde é que eu tô? Ou então quem gosta de beber, vira todas, aí acorda, eu tô em casa. Mas como é que eu tô em casa? Como é que eu vim parar? Tava lá no bar, no pagode, tô em casa, aí olha o relógio. Cara, eu fui no pagode há 2 dias atrás, hoje já é segunda-feira, eu fui no pagode sexta-feira. O que eu tô fazendo? É igualzinho, tu te pegam pelo braço, sai de baixo, misericórdia. Parágrafo 2º. O juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar. É melhor você vir com um advogado aqui, hein? Essa causa, o valor é elevado, hein? Parágrafo 3º. E aí vem o advogado dativo. O mandato do advogado poderá ser, sublinha, verbal. Então me pega pelo braço, diz aí qual é o seu nome. Você agora procuração, você acabou de ser o advogado, mandato é verbal. Doutor Alexandre, você é advogado. Mas meu filho,
Parágrafo 4º. O réu sendo, sublinha, pessoa jurídica ou titular de, sublinha, firme individual, poderá ser representado por, sublinha, preposto. Então, o dono do supermercado Guanabara não precisa ir lá, manda um preposto. Imagina o dono do Guanabara ir para tudo quanto é urgência. Tá ferrado, né? Artigo 10. Sublinha. Não se admitirá. Sublinha. Não se admitirá no processo qualquer forma de, sublinha, intervenção de terceiro, nem de assistência, mas se admite o litisconsórcio. Então, o que é intervenção de terceiros? Intervenção de terceiros. Eu comprei a casa do Jonathan, né? Uma casa do Jonathan. Disse que paguei ao Jonathan 40 salários mínimos pela casa. O Jonathan entra na justiça brigando, dizendo que eu não paguei nada, que eu sou um mentiroso safado. Aí o processo está correndo, eis que a minha amiga Mary Jane, me amarrei. Mary Jane entra no processo, não. A casa não é nem dele nem do Alexandre, a casa é minha. Intervenção de terceiro não pode. Ela não pode entrar no processo. Ela que mova uma ação na justiça comum para reclamar o direito dela. É o que ele está me dizendo aqui. Artigo 11, pula. Artigo 12, pula. Artigo 12A. Na contagem de, sublinha, prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz para a prática de qualquer ato processual, inclusive para interposição de recursos, os prazos serão sempre, sublinha lá no final, em que? Dias úteis. Não conta sábado, domingo, feriado, dia santo, é só dia útil. Então, os prazos serão sempre em dias úteis. E aí, vamos fazer exercíciozinho. E aí, atenção, para todo mundo. Olha pro tio Alexandre. Não lê isso aqui. Não perde tempo. Vai ler ali embaixo. Para que vai ler essa bagaça? Lê ali embaixo. Vê a pergunta. É assim que eles derrubam a gente na prova. E aí, marcamos que letra? É. Letra E. Perfeitíssimo. Artigo 14. O processo instaura-se com a, sublinha, apresentação do pedido, escrito ou oral, à secretaria do juizado. Oral porque nas causas de baixo valor eu não preciso de advogado. Eu posso ir na secretaria e aí as pessoas acabam falando informalmente. Vai lá nas pequenas causas. O que é as pequenas causas? É isso aqui. Você oralmente fala o problema e vocês, quando passarem no concurso, vocês vão transcrever, vão levar a termo, por escrito, o que a pessoa foi ali choramingar. Parágrafo 1º. Do pedido constarão de forma simples em linguagem acessível o fumus boni uris do recombobrius do baptatórios e septo, não, é português, é coisa simples. O nome, a qualificação e endereço das partes, o fato, fundamento de forma sucinta, o objeto e o seu valor. E falar para advogado fazer um negócio de coisa de forma sucinta é o ó do borogodó, né? 2 fatos, 500 páginas. O cara vai explicar a Bíblia ali para você, mas tem que ser, né? Os fatos, os fundamentos de forma sucinta, o objeto e o seu valor. Parágrafo 2º. É lícito formular, sublinha, pedido genérico, quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação. Parágrafo 3º. O, sublinha, pedido oral. O que vai acontecer com o pedido oral? Chegar lá no cartório e reclamar com você? Será o quê? Vocês vão ter que escrever, bota no papel, porque o nosso direito, e eu falo isso brincando quando eu dou aula de direito, direito no Brasil é o direito do jogo do bicho, vale o que está escrito. Aqui, palavra dada não tem valor nenhum, tem que reduzir a termo.
Artigo 15. Os pedidos mencionados no parágrafo 3º, no artigo 3º desta lei, poderão ser, sublinha, alternativos ou cumulados. Então, eu quero dano moral e dano material. Eu quero conserto do carro ou dano material. Ou conserto o meu carro, ou então me dá o dinheiro que eu vou procurar a oficina para consertar. Nesta última hipótese, desde que conexos e a soma não ultrapasse o limite. Como assim conexos? Eu quero que conserte o meu carro ou me dê o dinheiro. Ou então pague uma viagem para os meus filhos para a Disneylândia. O que tem a ver viagem com a Disneylândia com o carro que o cara bateu? É isso que ele está dizendo. E aí vocês vão ter que ficar sempre antenados, porque na hora que vocês estiverem trabalhando nos cartórios da vara, vão ter que prestar atenção nisso. Ação de dano material e dano moral. O que houve? Negativou o meu nome o banco. Aí você começa a ler. Aí vem lá do nada assim, porque furou o cano da minha parede. O que tem a ver o cano da parede? E vocês vão ver isso direto. Sou advogado, tem coisas assim do arco da velha. De você pegar o juiz da sentença para o autor explicar o que ele quer, porque eu, o juiz, não entendi o que ele quer. Tá? Tem muito disso. Então, vamos agora direto para o 18. A citação se fará. 1. Sublinha. Por correspondência. Com aviso de recebimento em mão própria. E aqui vai o tio Alexandre falar da experiência dele de vida, que advoga desde 2000. Isso aqui é uma praga. Nunca funciona a meu favor, sempre contra mim. O que ele está dizendo aqui? Eu vou intimar o réu. Estou pelo autor. Aí o que ele está me dizendo aqui? Vai pelo correio. Eu sempre pago para ser por oficial de justiça. E o cartório manda pela porcaria do correio. Quer dizer, eu pago R$45, mas eles mandam pelo correio que custa 30. O que fazem com os R$15 eu não sei, mas deixa eu ficar quieto porque está gravando, eu vou sair preso. Mas vamos lá. Então, eu mandei intimar o Zé, que mora no prédio da rua Quiprocó. Aí vai a cartinha. Chega no prédio. Quem recebe a carta? O porteiro. Aí bota lá, Sebastião. E aí chega o AR, recebido por Sebastião. Aí para mim, eu que sou o autor, beleza. Aí vem a audiência. Desmarca porque não foi o Zé que foi intimado. Mas tá lá, Sebastião, tá no prédio, é o porteiro. Não tem como saber se o Zé recebeu. Quando é o contrário, eu quero ser intimado. E aí vem pro meu nome. Quem recebeu foi a Maria. Eu falei, beleza, não fui intimado, vai correr frouxo, vai remarcar. Tá marcada a audiência. Mas foi a Maria, não foi o Alexandre, a Maria é a porteira. Não quero saber. Gente, contra mim sempre é dar ruim. Então, o que ele está me dizendo aqui? Vai por correio? Vai ter o AR? Tem que ser o nome do AR lá no AR, o nome do réu no AR. Mas para mim nunca dá certo. Pode ser o porteiro, o padeiro, o morador de rua assinou, tá valendo. Tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante, sublinha, entrega ao encarregado. Então, se o processo é contra uma pessoa física, a pessoa física é que tem que assinar. Agora, se é uma empresa, é qualquer um da recepção que pode receber. 3. Sendo necessário por, sublinha, oficial de justiça. Aí é independentemente de mandato ou carta precatória. É o oficial que vai bater na porta para intimar o cidadão, o réu. Parágrafo 1º. Isso aqui é da época do processo em papel. A citação conterá, sublinha, cópia do pedido inicial e antigamente na época do papel, quando eu distribuía a ação com papel lá no tribunal, eu tinha que levar a inicial e uma cópia chamada contrafé. Então, se eu estou movendo uma ação contra o Jonathan, a inicial e mais a contrafé. Se eu estou movendo a ação contra o Jonathan e a Mary Jane, eu tenho que mandar a minha inicial e 2 contrafés.
uma para cada um deles. É o que está escrito aqui. Hoje, no processo eletrônico que não tem mais papel, eu mando o arquivo em PDF. E o tribunal que imprime uma cópia para o Jefferson, Jonathan e para Mary Jane. Independentemente de mandado ou carta pregatória. Não, cópia do pedido inicial. A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citado e sublinha advertência. Vocês vão ter que fazer o Ctrl+C, Ctrl+V desse parágrafo a vida toda. De que, não comparecendo este, se considerarão verdadeiras alegações iniciais e será proferido o julgamento de plano. Se tu não aparecer lá, o que o autor falou está válido. Se não apareceu, você não contestou, então é porque você aceitou. Parágrafo 2º, sublinha isso tudo, pinta, bota setinha. Não se fará citação por edital. Isso é só na justiça comum. Aqui, a citação e a intimação tem que ser pessoal e individual. Parágrafo 3º. O comparecimento, sublinha, espontâneo, suprirá a falta ou nulidade da citação. Eu, às vezes, sou fofoqueiro, fico jogando meu CPF lá no site do tribunal. Apareceu um processo. E aí eu descobri, vou lá ver do que se trata. Não preciso ser intimado para isso. As intimações serão feitas na forma prevista para a citação. Então, 19. As, sublinha, intimações serão feitas igualzinho aí o artigo 18. Ou por qualquer outro meio, sublinha, idôneo. Então, além de tudo que se está aí, o meio idôneo. E hoje qual é o mais idôneo, mais rápido, mais célere? Eletrônico. Parágrafo 1º. Dos atos praticados na audiência, se considerarão desde logo cientes as partes. Teve audiência, não pode dizer, eu não sabia, não percebi, meu filho, tu não estava na audiência? Como é que você vai dizer que agora não sabe, não sabia, não viu? Você estava lá. Segundo, as partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo. Isso é importantíssimo, porque se uma das partes se muda e vai uma intimação depois, não vai achar o caboclo nunca mais. Intimação por correio, por oficial de justiça. Artigo 20. Sublinha, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou audiência, instrução e julgamento, se reputarão, sublinha, verdadeiros. Tudo que tu botou na inicial é verdade. E aí, vamos fazer exercíciozinho, 19 na tela. Marcamos que letra? Nenhuma dúvida, né? Então, vamos em frente. Preferencialmente por correspondência com aviso de recebimento em mão própria ou de terceiro? Tem terceiro aí na lei? Não. Ela para em mão própria, por isso que ela está errada. A pessoa até recebe, mas a pessoa não é oficialmente citada. É isso aí. Eu acho a mais bacana essa aqui. Preferencialmente na audiência. Então você tem que adivinhar que tem uma audiência para ir lá ser intimado. Bola de cristal. Você vai ter uma bola de cristal e vai descobrir que tem uma audiência rolando. Um processo rolando. Bom, 21 leio em casa, 22 dá uma lida em casa, e aí depois pego 23, 24, 25. Quem tiver tempo dá uma lida, 27, 28, 29. Artigo 30. A contestação, olha que interessante, a contestação que será, sublinha, oral ou escrita, sublinha, oral ou escrita, conterá toda a matéria de defesa,
sublinha, exceto arguição de suspensão ou impedimento do juiz, que se processará na forma da legislação em vigor. Então, se eu acho que o juiz é suspeito, o juiz é o pai do réu, ele vai julgar mesmo, sem pensar que é o filho dele que ele está julgando. Opa, esse juiz é suspeito. E aí não é ali na audiência, eu vou fazer uma petição em apartado e juntar no processo. O que ele está me dizendo aqui é que na audiência eu posso fazer a contestação de forma oral. E aí é o dativo, pegou o cara no meio do corredor e vai fazer a contestação ali na garganta. O cara tem que ser bom pra cacete. Lê ali em 5 minutos e contesta. 31. Não se admitirá sublinha, ao quê? É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do artigo 3º desta lei, que são os valores, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. E o que é reconvenção? Reconvenção é quando o réu faz um pedido na sua contestação. A isso a gente dá o nome de reconvenção. Mas ela só pode nos limites do artigo 3º, não pode ser de qualquer outra coisa. No processo comum, pode. No processo comum, pode. Bateu no meu carro, eu quero que conserte o carro. E aí o réu, mas ele me deve o aluguel de um apartamento que ele me alugou, joga no bolo também. Para abater, para... Se está no limite do parágrafo 3º, vamos embora. 32. Todos os meios de prova, sublinha, moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. E o que é uma coisa moral? Eu dou aula de ética em uma faculdade aqui perto. Moral é subjetivo. Cada um de nós vamos ter as nossas morais. Um conjunto de hábitos e normas morais acaba criando um código de ética que a gente tenta seguir, mas a moral é inerente a cada um deles. Então, cada um de nós vai ter uma visão do que é moral, do que é correto ou não fazer. Então, o que ele está me dizendo aqui que é perigoso e que eu tenho que tomar cuidado é justamente isso. Meios de prova moralmente legítimos. E o que é uma coisa moral? É subjetivo. Então, por exemplo, imagine, eu sempre dou esse exemplo, imagine numa audiência, eu sou o réu, mas eu sei que eu sou inocente, que eu não fiz nada contra aquela pessoa, não fui eu que bati no carro dela. E aí eu vou ficar lá na audiência, olhando pro cara, fazendo careta, mas tu é um safado, né? Tu queria pegar o meu irmão e não me pegou, porque não acha, aí vem me... Começa a instigar o cara cala a boca, era que você, qualquer um tem que pagar isso aí. Opa, isso não é moral. Eu levei o autor a um extremo a falar algo que não tinha nada a ver, ou que ele se incrimina, ou que ele deixa escapar alguma coisa nesse sentido. Isso é moral? Não é. Então é o exemplo que eu posso trazer para vocês. Algo moral é inerente ao ser humano, mas o que é moral para mim pode não ser para Maria, para o José, para o João. Cada um vai ter a sua moral, o que é certo, o que é errado. Mas a gente tenta balizar com o que for moralmente legítimo. 33. Asterisco nele. Isso aqui é importantíssimo. E vocês trabalhando em cartório de vara têm que prestar atenção nisso. Sublinha Todas as provas serão produzidas, sublinha, produzidas na, sublinha, audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente.
podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Então, as provas daquela bagaça, daquela disputa, têm que aparecer até quando? Até a audiência. Aí teve audiência, o juiz vai marcar um prazo para a sentença. Aí o autor ou o réu lembra que tinha um documento e faz a juntada. Aqui o documento do... O que vocês têm que fazer? Indeferir. Tem que chamar o juiz. O cara jogou uma prova depois da audiência. O que pode acontecer no máximo da boa vontade do magistrado é abrir prazo para outra parte se pronunciar daquela prova. Mas aí o rito célere acabou. Lembra que uma das características é a celeridade? Aí vai, abre o prazo, aí contesta, aí traz outra prova, aí diz que aí acabou a celeridade do negócio, aí vira bagunça. Então vocês, quando passarem no concurso e estiverem trabalhando no cartório da vara, presta atenção nisso. Teve audiência, processo para sentença. Opa, teve uma juntada, o que é? Ih, tá aqui as fotos. Não, meu filho, agora já era. O máximo que pode ser permitido é em audiência excelência. Eu tenho as fotos, elas ainda não foram reveladas. Estava no meu notebook que foi roubado, eu estou pedindo para baixar da nuvem. Deve ficar daqui a 5 dias. Peço um prazo para juntar a foto do dia 20/4, do dia 20/5, do dia 20/6. Pronto. Não, 20/4. Junta essa. E aí, quando baixar da nuvem, vai juntar essas 4 fotos. E vai deixar levar a termo, explicar e dizer o que está acontecendo. Não pode do nada cair de paraquedas 5 fotos ali. E para isso o juiz tem que autorizar. Ele vai ter que dar um despacho aguardando o que foi dito em audiência, 5 dias. Artigo 34. Sublinha, testemunhas. Isso aqui eu adoro. Eu não faço mais juizado porque eu adoro. Até o máximo de quanto? Aí tu vai para audiência em juizado, tem 20 pessoas de testemunha, todo mundo quer entrar e quer falar, aí quer fazer aquele barraco maravilhoso, aí começa a disputa, quem é mais importante para ir lá falar, quem lembra de mais coisas, é um barraco maravilhoso, é muito bom. Então, para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, importantíssimo, sublinha, levadas pela parte. Cartório não intima testemunha. Por mais que o autor ou o réu coloque na inicial ou na peça de bloqueio a relação das testemunhas, nenhum de vocês em juizado vai mandar cartinha chamando. Se for justiça comum, aí sim, mas juizado não manda cartinha chamando, não. Parágrafo 1º. O requerimento para intimação das testemunhas, sublinha, será apresentado à secretaria no mínimo, sublinha, mínimo 5 dias antes da audiência. Então, vai querer testemunhas? Junta uma petição dizendo, eu vou trazer o Zé, a Maria e o José. Tem que trazer por escrito isso. Parágrafo 2º. Asterisco nele. Setinha apontando. Lâmpada de Natal, se estiver sobrando em casa, piscando. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz, sublinha, poderá determinar sua imediata condução, valendo-se, se necessário, do concurso de força pública. Força pública é polícia. Então vejam, o autor ou o réu diz que vai levar uma testemunha. A testemunha não aparece. Se o juiz achar que aquela testemunha é fundamental para a situação, ele sim vai pedir. Agora, se ele achar que não é fundamental, esquece e deixa rolar. É o que ele está me dizendo aqui. E aí depois lê em casa 35, 36, 37, 38. A sentença mencionará os elementos da convicção do juiz. Por que que o juiz julgou assim?
Com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia, sublinha, está negrito já, né? Ilíquida. Então, sublinha, não se admitirá. O que é quantia ilíquida? Bateu o carro, quero que conserte. Qual é o valor do conserto? Eu tenho que levar nota. Eu tenho que fazer orçamento. Eu não posso dizer, seu juiz, condena ele a pagar o conserto. De quanto? Condeno o réu a pagar o conserto. De quanto? Quanto que é esse conserto? E sabem por que não pode ser ilíquida? Porque a partir do momento que eu levo uma nota fiscal, e aí vale para a vida de vocês, a partir do momento que eu levo uma nota fiscal, eu tenho uma ideia do valor daquela causa. Qual é o limite do juizado? E eu posso trabalhar com esse valor. Conserte o carro. O carro que bateu foi uma BMW. Uma lanterna de BMW é 16 mil reais. Vagabundo está roubando lanterna de BMW, BMW Porsche. Lanterna de Porsche, 16 mil reais. Roubou 4 lanternas do Porsche, deu quanto? 16 mil vezes 4 lanternas, as 2 da frente e as 2 de trás. 16 mil vezes 4 dá quanto? Acabou o juizado. Conserte o carro. Beleza, qual é o valor da lanterna? Não tem? Aí quando for isso, e agora? E agora deu ruim. Você tem uma sentença que manda fazer um negócio, mas não tem valor. E aí quando você vai consertar, o valor extrapolou o juizado. E aí, o julgamento foi válido ou não foi válido? Olha o que Procó que arranjou. Então, por isso que ela tem que ser líquida, tem que ter valor. Artigo 39, asterisco nele. Sublinha, ineficaz a sentença condenatória na parte que, sublinha, exceder a alçada, condena ao réu em 200 mil reais. E aí, qual é o limite? 40, condenei em 200? Como é que faz isso? Vai pagar quanto? O limite máximo. 40. O juiz leigo que tiver dirigido a instrução, sublinha, proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição, ou antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. Então, o que a gente tem que pensar aqui que eu li para vocês de bônus? O juiz leigo, ele bota uma sentença. O juiz pode aceitar ou não. É raro o juiz não aceitar. E aí a gente não chama de sentença, a gente chama de prévia. E aquela sentença vai ser homologada. O juiz aceita ou não. Se o juiz não aceitar, ele profere outra sentença. E aí vem um quiprocó. Quem participa da audiência? O juiz leigo. O juiz togado está na audiência? Se não tiver, como é que ele vai dar outra sentença? Aí ele vai ter que ler os autos e dar a sentença em cima... Ele vai ter que ler os autos e vai ter que dar a sentença em cima da peça inicial e da peça de bloqueio, da contestação. E se na audiência rolou o barraco e a gente descobriu realmente o que estava acontecendo, aí o juiz ficou prejudicado. Então, eu dificilmente não me lembro de ter visto um juiz e contra a sentença, o que a gente chama de projeto de sentença, feito pelo juiz leigo. Fica a dica aqui. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, se conciliou, se fez um acordo, não tem que ter recurso. Sublinha, caberá recurso. Então, de qualquer sentença, menos a que fez acordo, não tem que ter, cabe recurso. Para o próprio juizado. Parágrafo 1º. O recurso será, sublinha, julgado por uma turma composta por, olha aí o pulo do gato, sublinha, por o quê? 3 juízes
togados. Na justiça comum, quem é que julga o recurso? Desembargador. Em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos em sede de juizado. Então, o juizado pega ali uma quantidade de juízes, também de primeira instância, e cria essa turma recursal. Parágrafo 2º, pinta ele todo, bota a lâmpada de Natal piscando. No recurso, as partes serão, sublinha, obrigatoriamente representada por advogado. Então, eu tenho pequenas causas que não precisa do advogado. O recurso será julgado por 3 juízes. No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Eu não preciso de advogado, eu vou de grátis. Não precisa. Perdi, vou recorrer. Tem que ter o advogado. Para recurso, a peça tem que ser assinada por advogado. E aí, vamos fazer o 41. E aí, marcamos o quê? Letra D de dado. Fácil, né? Claro que tá fácil. A gente está estudando, está aprendendo. 42. O sublinha recurso. Isso aqui, gente, uma vez eu quase quebrei a cara. Quem não está acostumado com o juizado tem que tomar muito cuidado. O recurso será interposto no prazo de, sublinha, 10 dias. Hoje os sistemas dos tribunais são automáticos, mas vocês, como serventuários de cartório, têm que prestar atenção nisso. Porque na justiça comum, qual é o prazo? 15 dias. Contados da ciência da sentença por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O sublinha preparo. Prepara, que agora é hora. O que acontece? No juizado eu não pago custas para distribuir um processo, mas no recurso tem que ter as custas recolhidas, o chamado preparo. Será feito independentemente de intimação. E aí, importantíssimo, sublinha, nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Então, o Alexandre juntou hoje o recurso, vocês têm que olhar se o pagamento do preparo vai cair em até 2 dias úteis. Se não cair, chuta o balde. Após o preparo, quer dizer, após comprovar o pagamento, a secretaria, sublinha, intimará o recorrido para oferecer resposta. Do recurso entra a contrarrazão. Aí o 43 leio em casa, a gente estava no 42, né? 43 leio em casa. 44. As partes poderão requerer a, sublinha, transcrição da gravação. Tem aí não? Não. Então, 44, presta atenção, porque a gente teve uma época de pandemia que tudo ficou virtual. E de lá para cá, tudo agora é virtual. O 44 fala, as partes poderão requerer a transcrição da audiência. E hoje toda audiência é gravada, inclusive no juizado. Então não se esqueçam que as partes podem requerer a transcrição das gravações das audiências. Na época da pandemia era tudo online, pela internet, moleza, mas hoje já está tudo presencial. De qualquer forma, as audiências são gravadas e a parte pode pedir a transcrição dessa gravação. Aí 45 lê em casa, 46, 47, tem o 48 aí? Sublinha, caberão embargos de declaração.
contra a sentença ou acordo nos casos previstos no Código de Processo Civil. E o que é um embargo de declaração? Seu juiz, não entendi a sua sentença aí, não entendi o que o senhor quis dizer. Seu juiz, eu pedi para consertar a parede do apartamento e o senhor mandou trocar o ralo. Que história é essa aí? Estava bobeando aí, seu juiz? Isso é um embargo de declaração. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Erro material era para o processo é sobre uma parede com vazamento, o juiz fala que é o ralo com vazamento. Isso é um erro material, ele errou a palavra ou alguma coisa assim. Condena o réu, em vez de condenar ele em 10 mil reais, escreve 100 mil reais. Seu juiz, mas não foi isso que eu pedi, tem um zero a mais aí, ou tem um zero a menos, que o réu pague o valor da nota fiscal. A nota fiscal está de 20 mil reais. O valor da nota fiscal de 2 mil reais. Seu juiz, embargo do seu juiz, a nota é de 20 mil, o senhor mandou pagar 2 mil? E aí ele vai corrigir essa sentença com problema. Artigo 50. Os embargos de declaração, sublinha, pinta, bota asterisco, interrompem. Isso é importantíssimo. Interrompem o prazo para interposição do recurso. Qual era o prazo lá do recurso? 10 dias. E aí, um dia, deu a sentença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, eu entro com embargo de declaração. Aí parou tudo. Enquanto o juiz não se pronunciar do embargo, está lá paradão. Aí o juiz corrigiu, ou falou, disse, aí voltou, 8, 9 e o 10. 51, uma boa ideia. Sublinha, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei. 1. Nele, tive isso há 2 meses atrás, quase matei o moquirano do meu cliente. Quando o autor, sublinha, deixar de comparecer a qualquer das audiências. E aí eu distribuo a ação para o meu cliente, em dezembro, distribuo a ação, seu fulano, que já está marcada aqui a audiência, vai ser no dia 18 de março de 2025. Beleza. Eu tenho o hábito de 1 mês antes ligar para o cliente, ô fulano, não esquece que dia 18 tem audiência. E doutor Alexandre, eu não posso ir, por que você não pode ir? Que eu vou viajar. Mas como vai viajar? Tem audiência. Eu falei, eu esqueci, eu marquei a viagem para Portugal, vou ficar 15 dias lá. Eu falei, meu Deus do céu. E aí faço uma petição para o juiz, seu juiz, remarca que o meu cliente vai viajar. O juiz estava nem aí. Manteve a audiência, chego eu lá com cara de idiota, cadê o seu fulano? Seu fulano não pode vir. Extingo o processo. Acabou. E ainda teve que pagar as custas. Porque extinguiu o processo, tem que pagar as custas. Mas quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, quando, sublinha, inadmissível o procedimento instituído por esta lei. Aí eu vou tratar de divórcio, vou tratar de capacidade do meu filho, que deixou de ser capaz e ficou incapaz, do meu pai. Não pode. 3. Quando for, sublinha, reconhecida a incompetência. Lembra do que o tio Alexandre falou? Eu sou de Nova Iguaçu, o cara de Petrópolis bateu no meu carro na Barra da Tijuca. Aí eu distribuo o processo aqui em Nova Iguaçu. Incompetência territorial. 4. Quando sobrevier qualquer dos, sublinha, impedimentos, que a gente acabou de ler lá no início. 5. Eu acho que esse aqui é natural, né? Quando, sublinha, falecido o autor. Morreu o autor, o que acontece? Acabou a ação, né? Eu, pelo menos, nunca vi sentença ou andamento de processo com transcrição, com carta psicografada, nunca vi. Para quem aceita, reconhece, eu nunca vi. Fale o autor, aí vem uma carta psicografada. Não, acho que o juiz não vai aceitar isso muito, não. A habilitação depender de sentença ou não der prazo de 30 dias.
6. Quando, sublinha, falecido o réu. O autor não promover a citação dos, sublinha, sucessores, no prazo de, sublinha, 30 dias. Parágrafo 1º. A extinção do processo independerá em qualquer hipótese de, sublinha, prévia intimação. Então, o réu morreu, eu morri, alguém, pelo amor de Deus, se eu sei que o réu morreu, eu tenho que informar. Ah, mas o réu vai querer informar? O advogado do réu tem que informar, está no nosso código de ética. Eu, como advogado, tenho que informar que o meu cliente morreu. Gente, eu tenho escutado uma vaca mugindo aí atrás, é isso mesmo? Eu sentei ali atrás, escutei a vaca mugindo, tem uma coisa... É uma vaca aí atrás. Ó, quem tá assistindo tem fazendo um ali atrás. Sei não, tem um negócio esquisito aí, uma vaca mugindo aí, deixa pra lá, né? Parágrafo 2º. No caso do inciso 1, quer dizer, quando o autor não comparece, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, ficou doente, se acidentou, teve uma enchente na região, a parte poderá ser isentada pelo juiz do, sublinha, pagamento de custas. É só assim que o juiz isenta, senão tem que pagar. Foi o meu cliente. E aí, 52. A execução da sentença se processará, sublinha, no próprio juizado. Então, ganhei a causa, transitou em julgado, o juiz vai abrir o prazo para pagamento, para apresentar documento, o que quer que seja que esteja na sentença. Aplicando-se no que couber o disposto do CPC, com as seguintes alterações, porque aqui é diferente do rito ordinário. 1. As sentenças serão, sublinha, necessariamente líquidas. Condena o réu em R$2.000, R$3.000, R$5.000. Esquece isso aqui, converter no BTN. BTN nem existe mais. 2. Os, sublinha, cálculos de conversão de índices de honorário, de juros e de outras parcelas, sublinha, olha vocês aí, ó, sublinha, serão efetuadas por servidor judicial. Vocês vão ter que sentar com a calculadora e aprender a fazer cálculo. Cálculo de correção, porcentagem. 3. A, sublinha, intimação da sentença será feita sempre que possível na, sublinha, própria audiência. Na audiência de juizado, quando acaba a audiência, o juiz leigo, o conciliador fala, a sentença vai ser proferida no dia X. É o que ele está me dizendo ali. 4. Sublinha, não cumprida voluntariamente a sentença transitada e julgado o réu para pagar R$10.000 e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, procederá-se desde logo à execução, dispensada, sublinha, nova citação. Então, caboclo deu a sentença, o juiz deu a sentença, caboclo tem que pagar lá os R$10.000 que perdeu na ação. Transitou em, teve recurso? Não teve recurso. Transitou em julgado, tem que pagar. Não pagou, o autor pode ir lá no cartório da vara, ó, ele não me pagou. E aí o juiz começa a executar. E o que é a execução? Ele abre um prazo derradeiro, se não pagar naquele prazo derradeiro, multa de 10%, não pagou com a multa, aí você começa a pedir bloqueio de conta bancária, penhora de bens,
para satisfazer o crédito que o autor ganhou. 5. Nos casos de, sublinha, obrigação de entregar, de fazer ou de não fazer, o juiz na sentença ou na fase de execução, sublinha, cominará multa diária. Ah, não pagou no dia? Multa de 1%, 10%, 5%, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Mesmo assim não pagou, sublinha, não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a, sublinha, elevação da multa. Tinha que me pagar, o juiz botou multa de 1%, continua não pagando, seu juiz? Ah, então bota agora a multa de 10%. Ou a transformação da condenação em, sublinha, perdas e danos, que o juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a, sublinha, malícia do devedor na execução. Então, se está agindo de má fé e não quer pagar, começa a bloquear a conta bancária, pede o carro, penhora o carro, o apartamento, o raio que o parta que o seja. 6. Na obrigação de fazer, tira o muro que está atrapalhando, conserta a calçada. O juiz pode determinar o, sublinha, comprimento por outrem, fixado o valor que o devedor deve depositar para as despesas, sublinha, sobre pena de multa diária, ao réu para consertar a calçada que quebrou. Se não consertar, o João, que é um empreiteiro da cidade, vai lá, conserta e vai pagar para o João. É o que o juiz vai fazer aqui. Vamos lá. Dano material, bateu o carro. Então, o réu tem que pagar o conserto de 10 mil reais do carro. Tem que dar 10 mil reais para consertar o carro. Ah, não deu os 10 mil reais da sentença? O autor leva o teu carro para consertar, pega a nota e executa o réu. Tira da conta dele. Ele tinha que dar um dinheiro. Não deu o dinheiro, leva para a oficina, conserta e depois mete a conta na execução. Bloqueia a conta para tirar esse dinheiro. É o que ele está me dizendo aqui. Na minha casa, deu um vazamento para o apartamento de baixo. O Alexandre conserta o vazamento. O Alexandre não consertou? O síndico conserta e bota na cota condominial do Alexandre. É o que ele está me dizendo aqui. É como se um outrem fosse assumir o problema, conserta e depois você cobra do réu. Mete a conta nas costas do réu. O réu tinha que consertar, não consertou. Se não consertar o vazamento, daqui a pouco minha casa está desabando, não vou ficar esperando ele um dia vir a consertar. 7, lê em casa. 8, lê em casa. 9, o devedor poderá, sublinha, oferecer embargos nos autos da execução, versando sobre. Eu posso entrar com embargo? Posso, embargo de declaração. Mas esse embargo é sobre o quê? Falta ou nulidade da citação, sublinha, falta ou nulidade da citação no processo se ele correu a revelia. Seu juiz, eu não fui intimado, ninguém veio aqui na minha casa. Não, mas foi o cara. Não, esse cara, Sebastião, eu não sei quem é Sebastião, eu sou Alexandre. Como é que o Sebastião recebe a carta com a R? Manifesto excesso de execução. Seu juiz, eu bati no carro do Alexandre, fui condenado a consertar o carro, revisar o motor e ainda fazer uma pintura de capota para ele ficar mais bonitinho? Transformar o carro num conversível? Não, isso aqui está em excesso. Erro de cálculo. Ao autor para pagar o conserto do carro, incluindo as peças.
porta no valor de R$1.000, vidro no valor de R$500, totalizando R$15.000. Opa, peraí, é 1.000 de porta, 500 de vidro, como é que deu 15.000? É 1.500. Então é isso aqui. D, causa, sublinha, impeditiva, sublinha, modificativa ou sublinha, extintiva da obrigação superveniente. E aí, vamos fazer o 52 para a gente encerrar. Na obrigação de fazer, o juiz deve determinar o cumprimento por outrem, fixado o valor que o devedor deve depositar para as despesas sob multa diária. Hein? Não cumprida voluntariamente a sentença, transitada e julgado, e tendo havido solicitação do interessado, poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, havendo nova citação. Hein? O devedor poderá oferecer embargos nos autos da execução, versando sobre falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu a revelia, manifesto excesso de execução, erro de cálculo, causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença. Acho que está certo, mas vamos ver. Na alienação forçada de bens, o juiz deverá autorizar o devedor, o credor ou terceira pessoa idônea a tratar da alienação do bem penhorado, a qual se aperfeiçoará em juízo até a data fixada. Terceira pessoa para praça ou leilão, isso aqui é justiça comum, né, juizado? Então, a gente marcaria a letra. Belezinha. Temos a questão 10, querem anotar o gabarito dela? C de casa. E temos mais uma. Não, essa é a última. Essa é a última. Pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês. Bom estudo. Desculpa aí o avançado da hora. Sucesso na prova e já sabem mais ou menos a dica de como estudar.